E agora a gente abre espaço para uma das figuras mais queridas da TV brasileira, o Chaves. Isso. Quem não adora, não é? O menino que mora dentro de um barril e mesmo com tão pouco faz da vida uma verdadeira festa. O Shopping Iguatemi em Rio Preto recebe a mostra Chaves à exposição. E a repórter Joyce Cremonese tá lá e traz pra gente um aperitivo dessa experiência nostálgica. Eu ia falar boa tarde, mas cadê a Joyce, meu Deus? Está escondida, brincando com o Chaves, será? Onde será? Na casa do seu Madruga? Isso, Melissa Alcântara. Você acha que ia perder a oportunidade, Melissa, de sair de dentro do barril do Chaves? Mas nunca na minha vida. Olha, estamos aqui na vila mais famosa, né? Que é a Vila do Chaves. Esse barril que já contou muitas histórias. O Chaves já chorou muito dentro desse barril, não é mesmo? E aqui, né, onde boa parte, né, das histórias, né, da Vila do Chaves aconteceram, né? A gente já deu muita risada, a gente já chorou, enfim, né? É um seriado, né, humorístico mexicano que estreou, né, no SBT em 1984 e só parou, ficou 36 anos ininterruptos na telinha do SBT e só teve uma pausa ali em 2020, mas já voltou de novo para nossa alegria. E eu vou então passear um pouquinho aqui para deixar vocês com gostinho aqui no Shopping Iguatemi, onde está acontecendo aí essa exposição. Então a gente vai voltar aqui um pouquinho no contrafluxo. A gente tem aqui, ó, um pouquinho sobre os dubladores, né? Sem eles, claro, a gente não ia conseguir aproveitar essa série, né? Então aqui tem muitos dubladores e aqui, ó, o Marcelo Gastaldi, quem fez a voz do Chaves, né? E uma curiosidade também aqui da exposição que eu achei muito legal é que aqui nessa parede a gente tem alguns roteiros. Aqui são roteiros digitalizados, né? Escritos à máquina. E uma curiosidade é que tudo, né, a própria Vila do Chaves, o Chapolin, são personagens que foram criados pelo Roberto Bolanhos. E ele quem escrevia todos os roteiros. E aqui são roteiros, inclusive, que não foram para o ar. Então, o pessoal vai poder conferir também um pouquinho desses roteiros. Aqui do outro lado, a gente tem os personagens em tamanho real, com a roupinha deles. O professor Girafales, a Dona Florinda, a Bruxa do 71 e o Seu Madruga, né? Que inclusive, né, ele faz ali o papel, né, de um bêbado que começou com o Roberto Bolanhos em outra novela e aí então ele agregou esse personagem também na Vila do Chaves. E lá na parede, lá em cima, Alcir, nós temos escrito à mão os roteiros, são realmente os roteiros que o Roberto escreveu à mão. Por quê? É uma curiosidade também. Ele não conseguia digitar na máquina com todos os dedinhos, ele ficava catando milho, como a gente costuma dizer. Então, primeiro ele passava tudo à mão e depois, então, ele passava, né, pela máquina de escrever ali os roteiros. Vamos seguindo mais um pouquinho para mostrar aqui outros detalhes da exposição. Tem bastante gente conferindo, né, a exposição que acabou de abrir aqui no Shopping Iguatemi. E a gente tem aqui, claro que não podia faltar aqui, Alcir, ó, espera um pouquinho aqui. A gente tem aqui a Chiquinha chorando, fazendo drama, como sempre. Os pirulitos, né, que não podem faltar, que também são um ícone da Chiquinha. Essa personagem também que arrancou muitas risadas durante aí vários anos. Aqui a gente tem então o próprio Chaves, o Kiko com a sua roupa característica. Vamos caminhando mais um pouquinho. Vamos lá, a gente tem aqui então o Seu Barriga, cobrando o aluguel de todo mundo, que ninguém merece, onde já se viu. Também um personagem icônico. E vamos caminhando mais aqui. O pessoal está conferindo e a gente está junto com eles aqui conferindo a exposição. Essa parte é maravilhosa. Fala um pouquinho sobre o Chapolin Colorado. Você gosta do Chapolin Colorado? Eu nunca assisti, mas acho que deve ser. Ai, eu não acredito! E você conhece o Chapolin Colorado? Ah, mais ou menos. É esse rapazinho aqui atrás de você, ó. Você sabia que ele, na verdade, é um gafanhoto?
Não. Pois é. Ele, na verdade, o Chapolin Colorado é um gafanhoto, gente. Foi inspirado num gafanhoto que, aliás, no México, eles comem gafanhotos. Isso eu fiquei sabendo hoje. E não é verde conforme um gafanhoto, porque, na época, as gravações eram feitas em chroma key. Para quem não sabe, aquele tecido que pode ser azul ou verde. Então, para não correr o risco, né, na hora da gravação do Chapolin desaparecer, então eles tiveram a brilhante ideia de fazer o Chapolin colorado, vermelho. E uma outra curiosidade, o Roberto Bolanhos, ele gostava muito de futebol. Inclusive, ele jogou um tempo, né? E ele torcia para um time colorado lá do México. Então, casou perfeitamente a ideia, né? Do gafanhoto, então, se tornar um colorado. E aí a gente tem ele aqui em tamanho real. E, para quem não sabe, o Chaves, ele tinha 1,60 de altura e o tênis dele, gente, tamanho 35, pezinho de criança, pequenininho, mas com uma mente incrível, né? E o interessante, né, do Roberto é que ele queria fazer um humor para toda a família. Então, assim, ele não queria fazer algo que ficasse datado, né, numa época, e que a gente não conseguisse assistir depois, né? Então, por isso que os textos, eles não envelhecem, né? E aí a gente vê aqui, ó, por toda parte, várias fotos de bastidores de gravação, né, durante aí o Chapolin. E a gente tem aqui também uma entrada icônica. Eu vou pedir para o Alciri lá do outro lado para a gente mostrar essa entrada icônica, que eu fiquei sabendo também que no México não é assim, né? Essa entrada, né, com esses trompetes, vamos dizer assim, e todo esse coração do Chapolin, foi feito exclusivamente no SBT, pra gente. Então lá é um pouquinho diferente, mas aqui é essa entrada icônica do Chapolin Colorado, que a gente ouvia a música, né? A gente tem, assim, aquela baita nostalgia de lembrar, né, dos episódios tão legais, né? E aí aqui a gente tem várias fotos, né, para o pessoal poder tirar fotos. Sigam-me os bons. Vamos lá, Alcir, sigam-me os bons. E eu vou encerrar aqui nessa outra parte, que é muito bacana e muito importante também, que fala da história do Roberto, né? Por que ele é conhecido como Chespirito? Porque ele é conhecido como um pequeno Shakespeare. Os textos do Roberto Bolanhos eram incríveis e chamou muito a atenção, né, de um cineasta mexicano. E aí ele batizou, então, o Roberto de Chespirito, Shakespeare pequeno, né? Então é muito bacana, é uma exposição muito interessante para a gente conhecer os bastidores, a história, né, do próprio Roberto, do Chaves. E, claro, matar a saudade, tirar um monte de foto, postar nas redes sociais e apresentar para as crianças, né? Inclusive, né, todo esse universo do Chaves, que pelo menos para mim fez parte aí da minha infância e até hoje, né, eu passo isso para os meus sobrinhos, para minha enteada, todo mundo assiste até hoje, é muito bacana, gente. Adorei, Joyce. Muito obrigada pelo passeio. Me senti aí nos ambientes e você traduzindo tudo com muito brilhantismo. Muito obrigada mesmo. E essa nova geração, não é? A gente até lamenta que eles não possam aproveitar na sua completude aí a grandiosidade do Chaves, do Chapolin. E eu acho que é até um pouquinho do YouTube. Então, as mamães e os papais que puderem tirar um pouquinho do YouTube, eu acho que o YouTube limita ali as crianças. Pois não, Joyce? Mas olha, vale ressaltar, dá tempo ainda, porque o Chaves passa todos os dias 8h45 no SBT. Então é só ligar lá no SBT, logo depois do SBT Brasil, tem Chaves pra gente poder apresentar aí pra criançada. É isso aí, tirar um pouquinho o celular da mão das crianças e colocarem eles para verem essas histórias incríveis de muita humanidade, com toda certeza. Ô Joyce, eu vou dizer o seguinte, depois desse passeio que você me proporcionou, será que eu vou pagar esse mico? Que pena que acabou, Joyce. Obrigada pelas suas informações. Que feriadão gostoso, não é? Vamos lá, então, ó. Vou pedir duas coisas nesse WhatsApp. Uma, se você que acompanhou Chaves e Chapolin, manda pra gente. Mas, como a gente já adiantou, hoje, dia de Corpus Christi, então, na sua cidade tem a tradição de enfeitar as ruas com os tapetes?
Quem tiver, eu vou pedir para mandar fotos aqui no nosso WhatsApp. Vai lá na rua, tira uma foto bem bonita, hein? E manda aqui para a gente mostrar no jornal. Nosso WhatsApp é o 179-8127-8656. E você também pode apontar a câmera do celular para esse QR Code que está aparecendo aqui na tela. Eu tô esperando, hein? Ou do Chaves Chapolin, ou então da rua. Tira uma foto ali dos tapetes de Corpus Christi aí na sua cidade e manda aqui pra gente. Eu quero ver as cidades da nossa região todas enfeitadas aí nesse feriado religioso.